Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada, vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos visitar o Museu Vivo da Memória Candanga, que fica no Distrito Federal. Ele guarda a história da construção da cidade de Brasília, capital federal, que foi transferida do Rio de Janeiro para cá em 1960, no governo de Juscelino Kubitschek. Candango era o trabalhador que migrava à futura capital para sua construção. Por isso, Memória Candanga. Brasília tinha um projeto ousado e inovador. 60 mil trabalhadores vieram de todo o Brasil para ajudar a vencer o desafio logístico e tecnológico. O lugar escolhido estava no meio do Planalto, a centenas de quilômetros da cidade mais próxima, e tudo precisava ficar pronto em 4 anos. E assim foi feito. Seus prédios e avenidas hoje formam o maior conjunto arquitetônico do planeta. Em 1957, o urbanista Lúcio Costa venceu o concurso para a escolha do projeto Plano Piloto de Brasília. Ele partiu de uma ideia bem simples e original, traçando no papel 2 eixos que se cruzam como o sinal da cruz. Ele pode ter se inspirado numa cruz, mas popularmente seu formato é comparado a um avião. O projeto consistiu basicamente no eixo rodoviário no sentido norte-sul, que leva às áreas residenciais, e o eixo monumental no sentido leste-oeste, que abriga os prédios públicos e os palácios do governo federal. A criação arquitetônica dos monumentos centrais foi do arquiteto Oscar Niemeyer. A intenção foi deixar grandes vãos livres entre os prédios, dando respiro e leveza. Sejam bem-vindos ao Museu Vivo da Memória Candanga, local de grande importância para a nossa cidade, pois aqui funcionou o primeiro hospital de Brasília, que deu suporte a toda a construção da capital. O museu é uma grande área de 184 mil metros quadrados. Aqui onde nós estamos é a Alameda, onde funcionaram as casas dos médicos. Ao fundo, o hospital e o alojamento dos solteiros, onde hoje funcionam as oficinas do saber fazer com cursos gratuitos à comunidade. Brasília está no centro do Brasil por um motivo geopolítico. A capital deveria ficar longe de portos e de áreas de mais fácil acesso de possíveis invasores, o que significava segurança nacional. Bom, vamos entrar no museu agora? A exposição permanente Poeira, Lona e Concreto foi projetada para proporcionar uma visão da evolução histórica da cidade desde os antecedentes da mudança da capital para o Planalto Central brasileiro. A primeira Constituição Republicana, promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891, determina a mudança da capital para o Planalto Central. E essa aqui é a Comissão Exploradora do Planalto Central, que no dia 19 de maio de 1892, o presidente da República, Marechal Floriano Peixoto, cria essa comissão que vem ao Planalto, demarca o quadrilátero Cruz, 14.400 quilômetros quadrados, para sediar a capital da República. A expedição científica é batizada de Comissão Cruz por causa do astrônomo belga Louis Cruz. Durante 7 meses, ele chefiou a missão que demarcou terras e registrou a fauna, flora e hábitos dos moradores do Cerrado brasileiro. Ele vem, marca e faz toda a prospecção. E o mais importante, ele se orienta pelas estrelas para demarcar o quadrilátero Cruz. E ele trouxe 10 mil quilos de equipamentos astronômicos para fazer essa tarefa. Então, logisticamente, eu imagino que tinha no mínimo 600 mulas. E ele fez uma obra que, no registro da humanidade, por mais mazelas que nós tenhamos como pátria e nação, o Brasil fez o primeiro que hoje tem a nomenclatura de relatório de impacto de meio ambiente.
Apesar do pontapé inicial ter acontecido no final do século XIX, Brasília só começou a ser construída décadas depois, no governo de Juscelino Kubitschek, quando o governo teve determinação política e vontade suficiente para que a capital deixasse o Rio de Janeiro e fosse transferida para Brasília. No dia 3 de novembro de 1956, é iniciada pelo Dr. Bernardo Sayão e o engenheiro Jofre Mozart Parada, a cidade administrativa. Esse aqui é quando o Dr. Jofre Mozart Parada inicia para colocar no chão o projeto do Dr. Lúcio. Aqui, nesse cruzamento, é onde está essa monumentação de terra, que é onde foi colocada a estaca zero. O único testemunho ocular da história, ele está aqui e só podia mostrar para nós onde que o senhor está. Eu estou aqui ao lado do Vicente Lopes, que era um outro engenheiro que me ajudou muito aqui. Isso aqui é a dama, chamada de dama, é uma dama testemunho da terraplenagem que nós fizemos aí. Tinha uma loader aí, uma máquina gigantesca, era puxada por 2 tratores, cada trator com 370, 350 HP. Puxavam ela escavava e ia embora e despejava isso em outros locais aí, onde precisava de terra. Eu não me lembrava mais, perguntei a diversos engenheiros aí, ninguém sabia qual era essa altura aqui. E então, na minha frente dessa fotografia, está o meu vizinho aqui, o Porfírio, que é filho do Vasco Viana de Andrade. E o Porfírio, eu me lembro, pela altura dele na fotografia, ele devia ter 1,04 m. Então eu peguei o Porfírio, em vez de usar o metro padrão lá, sediado em Paris, eu usei o padrão Porfírio. Eu peguei aí o Porfírio e medi aqui, deu parece 8,40 m, 8,30 m. Isso aqui é uma ambientação que nós fizemos para mostrar, principalmente o nosso público-alvo, que são crianças, né? Para poder fazer a reconstituição de um canteiro de obras, onde você tem a rampa, a jerica, né? Que é um dos objetos principais do canteiro de obra e representativos naquela época. Alguns instrumentos, cimento, pedaços de madeira, né, que eles faziam exatamente isso aqui para poder fazer a massa. Se você for olhar bem a construção como ela foi feita, se gastou para construir essa cidade trilhões de quilos de ferro, de aço, de cimento, e passaram por aqui aproximadamente 60 mil operários. Brasília foi construída em cima de um padrão industrial e o aço foi fundamental para que a cidade ficasse pronta a tempo, em menos de um mandato. E tudo era improvisado, inclusive nos canteiros de obra. Eles utilizavam isso aqui, que é uma coisa bem simples, né, para poder tomar banho, né? Tomar banho não, vamos dizer assim, tomar uma ducha, se refrescar. Aqui nós temos uma representação dentro dos canteiros de obras de como as pessoas se viravam para poder comer. É claro que tinha a parte oficial, que o governo se responsabilizava, que era feito nos acampamentos. Isso era pela manhã, o café da manhã, e à noite o jantar. Durante o dia eles tinham a famosa marmitinha, né, que eles comiam, tudo extremamente improvisado. Não tinha um espaço para poder sentar, comer. A esta altura, vocês aí da plateia já estarão perguntando aos vizinhos de poltrona que obras serão estas que se estendem por tantos quarteirões e que mobilizam tantos operários. Não é verdade? Não há nenhum mistério nisso, amigos. Milhares de pessoas foram atraídas por propagandas feitas pelo presidente JK. E apesar de ser uma cidade temporária, tinha várias lojas, mercados, dentistas, cinema e até circo. A estrada para chegar à cidade era de terra e quando chovia por causa da lama, o jeito era caminhar longos percursos carregando as malas nas costas.
A mala é um objeto extremamente significativo e simbólico para a época. As pessoas, quando vinham para Brasília, tudo que elas tinham, elas traziam na mala. Elas traziam essa mala de todas as formas. Vinham de carro, traziam nas costas, andavam quilômetros e quilômetros porque não sabiam, às vezes, onde chegar para poder ajudar na construção. Toda ajuda era pouca. Vieram nordestinos, nortistas, mineiros, cariocas, brasileiros que trouxeram na bagagem, além da esperança de um futuro promissor, um caldeirão de cultura. Brasília era formada por acampamentos multiculturais. O Museu Vivo da Memória Candanga criou as oficinas do saber fazer para trabalhar com os saberes e os fazeres que os candangos trouxeram na bagagem quando vieram para a construção de Brasília. Essa bagagem é sua bagagem cultural que veio com eles, que eles aprenderam nas regiões onde eles nasceram. Então a gente tem aqui oficina de cerâmica, de tecelagem, de madeira e uma oficina de materiais alternativos que trabalha com papel artesanal. Vamos conhecer primeiro a oficina de cerâmica? O objetivo do museu é repassar conhecimento, né? Então a gente atende pessoas aqui a partir de 13 anos, tem aluno com até 87 anos. Desde de advogados, médicos, arquitetos, até diaristas. Então essas pessoas chegam, convivem, trocam ideia, trocam conhecimento, é um espaço bem interessante. É um momento da semana de total relaxamento, prazer, integração com as pessoas. Aqui eu pude me socializar mais, conhecer outras pessoas. Eu pude ver que eu tenho capacidade de trabalhar com barro. E tem gente que chega ao ponto de ter uma produção grande, ela começa a participar de feiras e a gente dá esse apoio até que ela se torne independente. As outras oficinas a gente vê depois, no segundo bloco. Agora, vamos conhecer a Casa do Mestre Popular, onde acontecem exposições que revelam o trabalho de artesãos de diversas regiões brasileiras. Essa exposição fala um pouco desses mestres, artesãos e artistas populares que se radicaram nas redondezas de Brasília, aqui no Distrito Federal. Aqui a gente pode ver o seu Quincas, radicado em Braslândia, já falecido, que trabalhava com os materiais recolhidos do cerrado. Aqui ele trabalhou o galo e o tucano. Seguindo a linha de trabalho do seu Quincas, a gente tem a Dona Teresa, esposa do seu Quincas, que deu sequência ao seu trabalho. Só que a Dona Teresa só gosta de trabalhar com as mulherzinhas grávidas, como ela fala. Era algum dos bonecos que seu Quincas fazia. São os totens de mulheres. Do lado de cá, a gente já tem a tecelagem de Mini e Cândida Sardinha, mãe e filha, que trabalharam recolhendo os repassos, os desenhos dos tecidos tradicionais aqui da região e modificaram um pouco essa tecelagem, trabalhando com retalhos. A gente pode também ver aqui desse lado a cestaria. É uma diversidade de cestas, de materiais diferentes e tramados diferentes. O Museu Vivo da Memória Candanga é chamado assim porque mantém viva a cultura de seu povo. No próximo bloco, vamos conhecer o trabalho do primeiro fotógrafo oficial de Brasília. Fica aí que eu já volto. Voltamos à capital federal para continuar nossa visita ao Museu Vivo da Memória Candanga, que guarda em seu acervo a história da construção de Brasília. Para a construção da nova capital federal foram necessárias determinação política, um plano moderno, progresso econômico e a contribuição de diversos brasileiros vindos de várias regiões do país, atendendo à convocação de Juscelino Kubitschek. Um movimento pioneiro que abala toda a nação, leva para o coração do Brasil um centro de cultura e de civilização, que será amanhã a nova capital do Brasil, Brasília.
Chegamos, vamos entrar? Esse é o espaço do museu reservado para homenagear os fotógrafos, que na época da construção de Brasília divulgaram para o mundo o que estava acontecendo no meio do Cerrado brasileiro e que hoje ajudam a contar a aventura que foi a construção de Brasília. Na construção de Brasília nós temos um fotógrafo que foi muito importante, que é o Mário Moreira Fontinelli, que é esse senhor aqui. Ele chegou em Brasília como senador Nova Capa e foi fazendo o registro de tudo aquilo que estava acontecendo. Mais ou menos 70% das fotos da história da construção de Brasília foi ele que fez. A coleção de fotos apresentadas aqui no museu é do acervo pessoal do próprio fotógrafo, que começou a organizar as fotos quando compreendeu o valor histórico que elas teriam para ajudar a contar como se deu o nascimento da capital federal. E aí ele então começa a correr atrás de suas fotos, de fotos de seus amigos, e, em suma, ia montar uma coleção para ele mesmo. E ao falecer, aquele material foi encontrado debaixo da sua cama, doado ao GDF, a Secretaria de Cultura acolheu, o Departamento de Patrimônio Histórico se tornou o depositário, e foi no momento em que Brasília estava sendo tombada e esse espaço aqui estava sendo construído. A ideia, a proposta é de fazer um museu, um espaço de visitação, de apresentar essa história, de ilustrar essa história. Outros fotógrafos aparecem, outros acervos. Mas o foco principal é Fontenelle, uma figura que veio do Piauí e se mistura a tantas outras figuras sem casa, na cidade em construção. Então, Fontenelle, ele reserva esse espaço, ele representa esse espaço, né? O espaço do peão, do candango, do fotógrafo pioneiro na cidade, que com sua pouca instrução, mas com toda a sua intenção, com a sua garra, com a sua vontade de fazer história, né, se colocou à disposição de um projeto enorme e podemos dizer que deu sua vida para isso. Gostei muito, a gente assistiu um filme, fiquei sabendo bem mais sobre Brasília, sobre os candangos, aprendi muita coisa que eu não sabia. O museu tem um espaço reservado para as exposições temporárias. Na nossa visita estava em cartaz a exposição HJKO, fruto de um trabalho de doutorado que está sendo desenvolvido numa universidade de Portugal. O foco é buscar a ligação das pessoas com seu patrimônio cultural. O fio condutor dessa exposição é justamente a história da arquitetura do Museu Vivo da Memória Candanga, que onde funcionou o primeiro hospital do Distrito Federal, chamado Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, que era nesse local. E a gente escolheu o título da exposição HJKO, como ele era carinhosamente chamado pela população. Arquitetura e memória, porque através da história da arquitetura a gente quer fazer com que as pessoas se reconheçam e se identifiquem com esse local. Essa maquete faz parte do acervo do museu e ele mostra o acampamento como um todo. Aqui é a entrada, que a gente chama de Alameda Principal. Na verdade, aqui funcionavam a agência de benefícios e o posto. E essas 6 casinhas, elas acolhiam 12 famílias de funcionários e médicos servidores do hospital. E aqui eram os alojamentos onde ficavam os médicos e funcionários solteiros. Esse local era onde funcionava o hospital. Nós estamos aqui. E aqui a gente escolheu para abrir a exposição essa fotografia que foi tirada no dia da inauguração do hospital. Aqui a gente construiu também uma pequena maquete mostrando como eram as casas dos médicos e funcionários do hospital. Então, cada uma dessas casinhas abrigava 2 famílias. Aqui a gente tem a sala, o banheiro, 2 quartos, a cozinha e a área de serviço. A gente conseguiu levantar a história da construção do hospital. Aqui algumas imagens da construção, médicos que trabalharam no hospital no início.
O hospital ficava entre a Cidade Livre e a Candangolândia, os dois maiores assentamentos de candangos da cidade, e funcionava 24 horas por dia. O HJKO foi desativado em 1974 e quase chegou a ser demolido, mas a comunidade reagiu e conseguiu preservar os prédios como patrimônio histórico e cultural da cidade. É o último conjunto arquitetônico todo em madeira da cidade. Pedro o Pica-Pau. Quem é esse Pedro que não vê o toco caído, morto, abatido e dali tira bicho invenção? Nesse cerrado, devastado por tanta cobiça, teve um Pedro que olhava um pedaço de pau cortado sem se impressionar com a morte da mata. Criava. Ao tirar tudo que não era bicho daquele toco, nascia mais uma obra esculpida pelo martelo e formão desse pica-pau do cerrado. Quem é esse Pedro? Nós estamos na exposição Cerrado de Pau de Pedro, seu Pedro de Oliveira Barros. Seu Pedro, natural do Maranhão, se radicou em Brasília depois que veio para um tratamento de saúde. Ele era uma pessoa muito especial aqui na região. Seu Pedro olhava no cerrado os galhos caídos e dizia: olha lá, tem um jacaré olhando para mim. E aquele galho se transformava no jacaré. Ele adorava os bichos e o imaginário dele passeava por vários bichos. O elefante, o canguru, o macaco, o urso, e ele trabalhava com os elementos do cerrado. A gente tem aqui duas peças do seu Pedro que ele fez recolhendo sementes de guapuruvu para fazer a coruja e sementes de flamboyant para fazer o galo. Ele queria que essas peças todas ficasse à disposição das crianças, que as pessoas pudessem tocar. Então essa é uma exposição no museu que a gente abre ao toque. Os deficientes visuais com necessidades especiais, eles podem tocar as peças para sentir as peças todas do seu Pedro. Vamos conhecer as outras oficinas culturais oferecidas pelo museu? Elas reconstroem o universo dos trabalhadores que migraram para cá de todo o canto do país. O trabalho desenvolvido nas oficinas do Saber Fazer não visa só a produção de mão de obra e geração de renda. Ele visa o desenvolvimento desse indivíduo, quando você vai trabalhar com as suas memórias, com o seu patrimônio individual. Aqui na oficina da Casa Laranja, a gente está oferecendo um curso de gravura, promovido pelo Grupo Gravura em Foco, que utiliza o espaço do museu e faz uma parceria com a gente, onde as pessoas podem desenvolver o seu lado artístico e descobrir um pouco mais da sua pessoa, da história da cidade e da história aqui do museu. Oi, o que você está fazendo? Estou planejando uma xilogravura aqui. E você pode mostrar como é? Como essa é a primeira vez que eu estou tentando fazer uma técnica de usar mais de uma cor na xilogravura, né? Então a gente faz o planejamento no papel, depois eu vou fazer mais de uma matriz para colocar cada matriz uma cor diferente. Eu não conhecia, só era apreciador de arte, aquelas estilos tradicionais do Nordeste, de literatura de cordel, que são encantadoras, né? E eu sempre gostei, tive curiosidade de ver como funciona. Não é a minha área, eu não sou artista nem nada, mas eu resolvi descobrir que tem uma veia artística, né? Adoro literatura de cordel. E você? Nós estamos agora na Oficina do Papel. É uma das oficinas super importantes aqui no museu, porque ela trabalha com a reciclagem de papel e com papel de fibra pura. Papel de fibra pura a gente tem aqui, por exemplo, a casca da bananeira, o talo da bananeira, que é cozido, todo preparado e que depois vai sair folha de papel. Aqui a gente tem aparas gráficas, aparas de papel que já estão preparadas também. E aqui o sisal. O sisal já foi cozido aqui e depois desse processo ele vai para uma banheira com água e outros componentes para serem tirados as folhas de papel. O resultado disso a gente pode ver aqui. A gente tem papel de vários tipos aqui. O papel de casca de cebola, o papel de capim, papel de bambu e assim vários e vários tipos de papel que a gente pode estar produzindo. O museu também possui uma oficina de tecelagem.
espero que vocês tenham gostado de visitar o Museu Vivo da Memória Candanga. A gente espera vocês aqui para vocês conhecerem melhor todo o museu. Além das oficinas, o museu também oferece visitas monitoradas. Para ter mais informações, entre no site do museu. Quem quiser pode anotar o endereço. Hoje a gente fica por aqui. Tchau, pessoal! Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.